Tá, pessoal? Estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, terceiro episódio da série sobre macroeconomia. No vídeo passado, eu fiz a introdução sobre o modelo ISLM, que é a interpretação gráfica da teoria keynesiana. Falei sobre política monetária e quando ela é eficaz, que no caso a taxa de juros precisa cair. Para ela cair, não podemos estar na preferência pela liquidez. É necessário que o investimento seja sensível à taxa de juros, porém, investimento é instável, é volátil. Então, mesmo que a taxa de juros interfira, ela é um agente exógeno. É o que o Keynes chamou de animal spirits. Então, é necessário que a taxa de câmbio seja flutuante. Se tudo isso acontecer, os juros caem, a demanda agregada aumenta. Logo, a produção deve aumentar, desde que os salários sejam rígidos. Assim, com maior demanda agregada e salários fixos, as empresas contratam mais e a produção aumenta. A teoria do Keynes, ela busca ser uma teoria geral, buscando abranger os casos clássicos, sobretudo com suas contribuições na microeconomia, e as questões sobre moeda, sobre macroeconomia que ele propõe. Mesmo buscando ser uma teoria geral, começam a surgir, entre clássicos, e agora Keynes e seus seguidores, uma série de desavenças. Por exemplo, para os clássicos, a taxa de juros é um fenômeno real da economia. Para Keynes, é um fenômeno monetário, ou seja, juros depende da oferta de dinheiro. E esse juros é que vai determinar o investimento. Então, quando o juro é alto, as pessoas deixam pouco dinheiro em caixa. E quando é baixo, deixam muito dinheiro em caixa. Logo, o juro é o custo de oportunidade de manter o dinheiro em caixa e não investido. Assim, no modelo keynesiano, os juros determinam aonde o dinheiro vai ser investido. Para os clássicos, o juro é dado pela poupança e pelo investimento. Nessa ideia, a maior poupança aumenta o juro, e o estímulo à poupança é o juro alto. O investimento cai conforme o juro sobe. Esse argumento que a poupança sobe em função dos juros é combatido por Keynes na medida em que o consumidor pode optar por comprar uma casa, um carro, um ativo qualquer e não necessariamente poupar. Para Keynes, se aumenta a poupança, cai a renda, cai a demanda agregada e cai a produção, porque se a poupança aumenta, diminui o investimento. Para os clássicos, o ajuste promovido pela poupança se dá nos juros. Para Keynes, se dá no nível de renda. Para Keynes, uma poupança maior diminui o nível de atividade, o que causa efeito inverso, ou seja, cai a poupança agregada. Isso a gente chama de paradoxo da parcimônia. Até mais ou menos 1980, os bancos eles tinham um número constante. Então não havia mais ou menos bancos, eram sempre o mesmo número de bancos. Os juros tinham limites legais, depósitos à vista não podiam render juros, bancos de investimento e bancos comerciais deveriam ser separados, o capital financeiro internacional tinha trânsito limitado. Porém, nessa época, o sistema financeiro já tinha criado N formas de burlar esse sistema, de burlar essa lei e conseguir fazer essas transações mesmo contra essas regulamentações. Os bancos faziam arbitragem. Eles encontravam brechas para fazer essas transações. E aí então, mais ou menos por 1980, com a chegada ao poder da Margaret Thatcher na Inglaterra e do Ronald Reagan nos Estados Unidos, ganha força a ideia de que era necessário liberar essas regras, flexibilizar essas transações, já que elas estavam sendo feitas de qualquer maneira, e sendo feitas da maneira como elas estavam sendo feitas, acabava que isso gerava distorções no mercado e ganhos até mais elevados para as instituições financeiras. Então ganha força novamente dentro da economia o pensamento clássico. Outra diferença interessante entre clássicos e Keynes é a demanda por moeda. Para os clássicos, ela é inelástica em relação aos juros. Ela não varia em função dos juros. M, moeda, é uma proporção fixa da renda nominal. M igual a KPY. A quantidade de demanda de dinheiro é uma proporção fixa da renda nominal. Da renda nominal, não da renda real. O argumento é o seguinte: por que alguém racional
guardaria moeda que não rende juros, porque para eles a moeda serve só para financiar transações. Para o Keynes, moeda é uma função da renda nominal, porém, a isso se soma a demanda especulativa de moeda. E ele justifica a retenção de moeda em função do risco. Por exemplo, se eu com capital investir num título hoje com juro de 10% e amanhã o título tiver com uma taxa de 20%, eu perdi dinheiro investindo hoje. O primeiro título, se supondo que foi comprado por 100, quando se sobe os juros, ele passa a valer 50, já que ele passou a produzir a metade da rentabilidade que o título mais novo. Assim, se seu valor cai pela metade, ele provoca 50% de prejuízo do valor investido. Logo, não tem nada de irracional guardar dinheiro especulando com o juro. Então, a demanda de moeda proposta pelo Keynes ela é sensível à taxa de juros. O Tobin, que é um economista neoclássico, vai dizer que mesmo sem a demanda especulativa da moeda, a demanda de moeda vai ser sempre sensível à taxa de juros. Tobin demonstrou quanto mais espaçados forem esses saques ou essas idas ao banco, maior o saldo médio, portanto, maior a demanda por dinheiro. O Tobin também se pergunta qual o custo de se reter moeda num banco. E ele vê dois custos. Um é o custo do juro que você perde, lembrando que nós estamos falando de um período que depósitos à vista não rendiam juros, e o outro ele chamou de custo de transação. Então, assim, se somando o que se ganha e o que se perde, levando em conta o saldo médio e o nível ótimo de moeda nos bancos, os juros continuariam determinando a demanda de moeda. Pessoal, essa é uma discussão do passado, tá ok? Porque hoje os custos de transação, essas coisas todas, elas têm a tendência de zero, tá ok? E hoje, gente, reter ativos muito líquidos também rendem juros. E a demanda por moeda em grandes transações, ela é relativamente pequena. O que faz hoje controlar a base monetária, assim, pouco relevante, tá ok? Então, gente, como eu falei no vídeo passado, mesmo no modelo ISLM, se tivermos um câmbio fixo, nós vamos produzir os mesmos resultados da teoria quantitativa da moeda, que eu falei na outra parte da série. Então, o que é isso? O governo, então, para recuperar a economia, aumenta o investimento público. A demanda agregada cresce e a renda aumenta. Ao aumentar a renda, aumenta a demanda de moeda. Aumentando a demanda de moeda, aumentam os juros. Então, o investimento privado cai. Assim, o que o governo ampliou de um lado, acabou que a iniciativa privada reduziu do outro. Sendo assim, os clássicos argumentam, o governo, quando faz, atrapalha, já que o investimento privado ele é muito mais eficiente, é demandado pelo mercado, tem menos perdas com burocracia. Sendo assim, o governo é incompetente para controlar os juros. A teoria quantitativa da moeda ela é intuitiva e ela determina que quanto aumenta o número de moeda em circulação, o efeito é a inflação. Isso ocorre porque as transações são feitas com preços relativos. Moeda, como se tem hoje, desaparece. Temos apenas um instrumento de troca. Tem que matar esse bicho, cara. Então, gente, se o PIB de determinada região é 4 trilhões e a soma dos depósitos é de 500 bilhões, a velocidade anual da circulação de crédito é 8. Mas para isso a gente tem que supor que a velocidade de transação é constante. Assim, gente, eu chego no ponto-chave desse vídeo. O fio condutor da discussão entre clássicos e keynesianos é: o governo deve ou não intervir na economia. Então agora, gente, eu quero dar aqui algumas datas de alguns acontecimentos que são relevantes para esse debate entre clássicos e keynesianos, que vai ser a tônica de toda a produção acadêmica de economia desde o século passado até os dias de hoje. Primeiro ponto importante, 1871, final da Guerra Franco-Prussiana. Bismarck invade a França e depois obriga a França a ter que pagar. Isso vai dar uma mexida em toda essa situação nessa época. 1913, a criação do Federal Reserve. 1914, eclosão da Primeira Guerra Mundial. 1923, hiperinflação de toda a zona do marco. 1932, os Estados Unidos desvalorizam o dólar com o Roosevelt. Não podia esquecer, né? A crise de 29. 1933,
Hitler chega ao poder na Alemanha, de 39 a 45, Segunda Guerra Mundial. Antes um pouco disso, em 36, o Keynes publica sua teoria geral. 1971, fim da paridade ouro do dólar. 1945, criação do Banco Mundial e do FMI lá em Bretton Woods. 1980, chegada ao poder de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher. Em 89, caiu o Muro de Berlim, isso também é importante dentro da economia. E em 2008, a crise da bolha do setor imobiliário dos Estados Unidos. Eu acho que esses são alguns acontecimentos importantes dentro da macroeconomia e para o debate que vai seguir no restante da série. Porque aquele período inicial, de 1871 até 1914, é o período de ouro da teoria quantitativa da moeda. É um período de estabilidade econômica. É o período do padrão ouro, da moeda mercadoria. Um período sem graves crises internacionais e que vai até, de repente, um pouquinho mais ali até 1918. O período que vai de 1914 até 1939 é um período de grande confusão macroeconômica. Há uma tentativa de reestabelecer o padrão ouro da moeda, e isso gera uma série de crises que só vão se resolver completamente com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. E o resultado foi que saímos da Segunda Guerra Mundial com um pensamento hegemônico dentro da economia, como o pensamento keynesiano. Pensamento que só vai ser abandonado, pelo menos em termos de hegemonia, lá em 1980, quando o slogan era Keynes está morto. Então, dentro dessa nossa viagem na história da economia, nós podemos dizer que até mais ou menos 1936, os principais influenciadores eram Adam Smith, Ricardo e Mill. Nesse período também nós vamos ter o próprio Keynes, e aí nós vamos ter uma divisão, que seriam os neo-keynesianos, aqueles que se diziam mais fiéis e mais à esquerda em relação à interpretação da obra do Keynes. Entre eles a gente pode citar aí o Caldor, o Robinson, o Kuhn. E nós temos os neoclássicos, que também são keynesianos, porém estão mais à direita que os neo-keynesianos desse período. Nesse aí nós podemos classificar o Solon, o Tobin, o Samuelson. Do período pós-Segunda Guerra até 80, nós vamos ter, dentro dos teóricos mais conservadores da economia, que vão estar nesse período por baixo, eles não têm o discurso hegemônico, nós vamos ter os chamados monetaristas, o Friedman, o Harry Johnson e etc. Depois nós temos a discussão dos dias de hoje, né, que está ali entre os novos clássicos, com o exemplo do Lucas, do Sargent, e do outro lado, continuando esse embate, os novos keynesianos, que estão aí produzindo teorias acerca do mundo do trabalho. Então, gente, o foco da discussão desse vídeo é a discussão existente entre neoclássicos e monetaristas. É aquele período que vai do final da Segunda Guerra até ali 1980. Então, é essa economia que nós vamos discutir nesse vídeo, que nós estamos discutindo nesse vídeo, um período onde o discurso hegemônico dentro da economia era o discurso neoclássico, portanto, keynesiano. E é claro, eu, óbvio, propositalmente estou tirando dessa discussão aí os marxistas que sempre existiram, existem até hoje, tá ok? A reação, gente, tá, a esse período hegemônico da teoria neoclássica vem de Chicago, sobretudo com Milton Friedman. Ele vai tentar reorganizar a teoria quantitativa da moeda. Friedman propõe, mais uma vez, que a moeda é uma mercadoria como outra qualquer e que sua demanda obedece aos mesmos critérios que obedecem às demais mercadorias dentro do modelo econômico. Para ele, a demanda de moeda é uma função de todos os ativos concorrentes dentro da economia. Entretanto, o Friedman faz algumas inovações. Uma delas, ele agrega ao cálculo da demanda de moeda o ativo capital humano, ou o retorno do capital humano, que é uma expectativa do que as pessoas ou empresas podem vir a produzir. E aí ele faz uma série de colocações, por exemplo, se essas pessoas forem educadas, se as empresas forem preparadas, ou se as pessoas não forem educadas, que isso vai interferir na expectativa de ganhos relacionada ao nível de educação, ao nível de preparo. Portanto, seria uma coisa bem simples, maior educação, maior renda. Então ele faz algumas hipóteses. O retorno das ações é dado pelo retorno das empresas, o capital físico. O retorno dos empréstimos é dado pelo retorno das empresas que vão pagar os empréstimos.
E o retorno do capital humano depende do retorno da economia como um todo, do retorno geral da economia. Portanto, seria uma média. E todos eles são constantes. Então, mesmo que a demanda de moeda dependa de todos esses ativos, eles não variando dependem do nível geral de preços, da renda e da riqueza. Portanto, essa é a demanda de moeda, M igual a PY, ou MV igual a PY. A teoria quantitativa da moeda defende que o nível de preços é determinado pela quantidade de moeda e pela sua velocidade de circulação. Então, M, moeda, V, velocidade, igual a PY, onde PY é a renda, nível de preços mais produto. Então, o Friedman começa a defender que a teoria quantitativa da moeda não teria sido simplesmente uma teoria jogada em cima da teoria econômica. Assim, ele justifica a sua aplicabilidade, mesmo no mundo onde a moeda não é uma simples mercadoria. E a hipótese é, no mundo real, política monetária é inócua. Se a teoria quantitativa da moeda estivesse correta, a velocidade de renda, no gráfico cartesiano, seria constante. Porém, num teste empírico se observa que ela não se comporta assim. A renda ela é instável. O Friedman argumenta contra isso que a comparação renda-velocidade tem esse comportamento empírico quando observado a renda corrente. Porém, o agente econômico ele atuaria observando o que Friedman chamou de renda permanente, que é uma renda calculada com base na renda corrente anterior, na expectativa de renda anterior e na diferença entre a expectativa de renda anterior com a renda. Ou seja, o Friedman está aí criando uma metodologia de calcular as expectativas. Essa hipótese ela é refutada porque não parece razoável trabalharmos com uma perspectiva de renda futura, aonde se corrige apenas a parcela de erro. E aí o Friedman argumenta que, bom, isso não é relevante, porque mesmo que a hipótese não se confirme, se analisarmos o comportamento dos agentes econômicos, a teoria como um todo se confirma. Isso é uma característica do positivismo instrumental, que eu já falei no vídeo passado, que é comum aos monetaristas. Mas, independente disso, é o retorno da teoria quantitativa da moeda, mostrando que não se trata de um movimento procíclico, mas sim constante. Assim, o Friedman questiona Keynes, que estabelece que o consumo é uma função da renda corrente. Porém, no gráfico ISLM, o crescimento da renda implica em redução do consumo e aumento da poupança, que, segundo Friedman, está errado, pois o consumo seria uma função da renda permanente e não corrente. Nesse sentido, graficamente, o comportamento do consumo é crescente em função da renda. Logo, para ele, a economia capitalista, então, não enfrenta problema em consumir cada vez menos, pelo menos em termos correntes, e investir cada vez mais. E esse modelo só vai desaparecer quando surgem os modelos de expectativas racionais. Então, temos um debate. O Friedman propondo uma nova base teórica para a teoria quantitativa da moeda e o Tobin dizendo que mesmo que a demanda de moeda seja uma função da renda, a taxa de juros é determinante para o cálculo da demanda de moeda. Para a gente compreender bem como é que segue esse debate, é importante que nós saibamos quais são as limitações do modelo ISLM. Essas que vão ser modificadas e adaptadas ao longo do tempo. Primeira limitação: o comportamento seria em função de variáveis correntes, ou seja, o consumo é uma função da renda, C igual a F de Y na equação. Depois ele vai ser modificado, onde passa a ser uma função da renda permanente, que é a proposta do Friedman. Então, como a moeda é uma função da renda, passa a ser uma função da renda esperada. Então, passam a ser introduzidas as variáveis esperadas, expectativas e coisas desse tipo. A segunda limitação vem do mercado de trabalho. Nesse caso, o salário ele pode ser fixo ou flutuante. Porém, só no caso de salários fixos é que vai haver aumento de demanda agregada
Portanto, aumento da oferta agregada, justamente porque o salário real cai em caso de prática de política monetária. E a terceira limitação, que é a mais importante do modelo ISLM, que é o caso que trata de um modelo de economia fechada. Como eu falei no outro vídeo, se nós tivermos um regime de taxas cambiais fixas, havendo mobilidade internacional de capitais, a taxa de juros então é dada pelo mercado. E se assim for, a política monetária se torna inócua. Para os economistas conservadores, se o governo conseguir produzir algum resultado com a política monetária, ele o faz somente num curto prazo. Aí nós vamos ter alguns itens nessa discussão, e o primeiro que eu posso citar, eu já falei na série, é o crowding out, que é o efeito provocado pelo investimento público que acaba por diminuir o investimento privado na economia. Vamos dar um exemplo. O governo constrói Belo Monte. Assim, ele concorre pelos recursos existentes na economia. Com isso, aumenta a taxa de juros e a indústria investe menos porque os juros subiram. O segundo argumento é que se o governo aumenta os gastos, a população passa a esperar um aumento de impostos para cobrir essas despesas extras. Sendo assim, acaba reduzindo imediatamente o consumo. E aí eu quero fazer um adendo. A mídia pode ter um papel fundamental nisso aí, na medida que se ela estimula um certo pessimismo, imediatamente a população tem a tendência de reduzir o consumo. É uma maneira muito interessante que a grande mídia tem de conseguir manipular os resultados da política macroeconômica. O nome desse segundo argumento é efeito Ricardo. No mundo clássico, se trabalhava com uma moeda mercadoria e, portanto, com preços relativos. Se eu vou produzir farinha ou automóveis, isso depende das curvas de indiferença dos consumidores, das curvas de possibilidade de produção e dos preços relativos. O dinheiro, ele é um simples expediente, um facilitador de trocas. Nesse mundo clássico, ninguém trabalha para ganhar dinheiro. As pessoas trabalham para obter produtos e serviços. Guardar dinheiro seria irracional, seria como colecionar figurinhas, vamos dizer assim. Portanto, pode-se dizer que era um capitalismo sem rentistas, ou seja, um capitalismo que não existe mais. Para os clássicos, a demanda de moeda é uma demanda para transações. E essa função ela pode ser exercida por qualquer mercadoria. Kenneth Arrow, que era um economista de Stanford, definiu a economia monetária como uma economia baseada num único instrumento de troca. Portanto, diferente de uma economia de trocas, onde qualquer mercadoria podia exercer essa função. Clássicos e monetaristas descrevem um mundo onde se trabalha para viver. Uma frase que é atribuída ao Friedman é essa: nós trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar. Para os clássicos, o que traz utilidade são produtos e serviços. Dinheiro não traz utilidade. Por outro lado desse debate, para os keynesianos, a moeda ela exerce um papel fundamental. Na economia altamente dinâmica do capitalismo, justifica o seu acúmulo pela noção de que economicamente ou estamos crescendo ou estamos diminuindo. Logo, se manter crescendo é a melhor maneira de evitar diminuir. Logo, o dinheiro é o meio que traz a segurança e a liquidez necessária, que acaba garantindo esse crescimento. Sendo assim, para os keynesianos, ele é o objetivo final do capitalista. Nesse mundo de incertezas, para os keynesianos, o dinheiro é muito mais do que uma mercadoria qualquer. No mundo keynesiano, o dinheiro apresenta uma alternativa ao investimento. Concorre com o investimento. Logo, ele é muito atraente. O dinheiro, portanto, é o porto seguro no mundo de incertezas que é o capitalismo. Então, gente, nessa terceira parte da série, eu estou apresentando para vocês o aprofundamento do debate entre os progressistas e os conservadores,
E essa parte específica tratou dos anos 40 aos anos 80, onde esse embate vai ser travado por monetaristas e neoclássicos. Tá ok, galera? Continuamos com essa série no próximo vídeo. Até mais. Falou, até a próxima. Valeu!